vamos falar agora sobre um assunto que está gerando polêmica aí, a volta da invasão dos professores. Professores não, um grupo que voltou a invadir o plenário. E hoje pela manhã a nossa equipe foi até lá ouvir o chefe de comunicação da prefeitura, Urias Júnior, quando ele fala, eu acho que está certo, porque a função do assessor de imprensa e do chefe de comunicação é essa, falar com a imprensa, né? E vamos ver aí como é que está a situação aí da greve dos professores. Solta a fala do Urias. Primeiro que esclarecer alguns pontos. A decisão de desligar a água, luz e energia, o ar-condicionado dentro da Câmara foi uma decisão do plenário da Câmara Municipal, aprovada por maioria dos vereadores. Apenas 2 vereadores, o vereador Djalma Araújo e o vereador Elias Vaz, votaram contra essa proposta. Com relação ao ponto facultativo, também foi uma decisão do plenário da Câmara Municipal, por unanimidade, para evitar confrontos, problemas entre servidores e pessoas que ocupam o Legislativo Municipal. Não, mentira. Para evitar que haja, não que houve, para evitar que haja. Eu aprendi, desculpa, um ditado popular, mas eu aprendi desde criança. Minha mãe falava assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então foi de uma falta de delicadeza e respeito sem fim a atitude dessa senhora, repudiável. Depois eles iam falar, né? Vamos voltar de novo, mas assim, é aquilo que eu falei, eu não sou contra ninguém, eu sou contra maus exemplos. A pessoa... Deixa ela terminar a fala. Depois, ela pede para falar e desmente. Agora, volto a dizer, sou terminantemente contra maus exemplos, seja em todos os lugares. É a mesma coisa do líder desse movimento estar falando e alguém chegar e dizer para ele que é mentira. Né? Então, assim, aí a gente está tendo uma ideia da agressividade e aquilo que eu sempre falo, né? Todos têm o direito, é democrático, né? A autoridade e o autoritarismo têm que ser separados. Ali está falando uma autoridade que representa a Câmara Municipal. Quando uma pessoa chama de mentira, de mentiroso, esse é autoritarismo. Não é um bom exemplo para ninguém. Põe de novo aí. Primeiro, né? Quando os líderes do movimento estão falando, ninguém lá da Câmara coloca faixa e cartazes por trás, né? Deixa eles falarem democraticamente. E ninguém desrespeita ouvir. Agora, esse exemplo é um dos piores que tem, porque é o desrespeito ao cidadão. Você pode ter divergências, que é natural, ideológicas. Agora, quando você chama uma pessoa de mentiroso na cara, eu sempre falo uma coisa, sabe? Pode me chamar de tudo. Agora, uma coisa que eu não aceito. É mentiroso e picareta. Pode ser quem for. Se me falar, quebrei o pau já, muitas vezes por causa disso. Esse tal de mentira e picareta, eu acho que isso aí mexe com a moral da pessoa. Então, eu não sei não, se eu tivesse no lugar lá do Urias, eu não sei como é que eu ia reagir não. Porque... infelizmente, Deus não me deu essa paciência, porque eu acho que a única coisa que preserva a existência do homem é a verdade. Homem, quando eu falo, é tanto do sexo feminino, do ser humano, é a verdade. Agora, pressupõe-se do princípio básico de que primeiro vamos ouvir e depois vamos falar, né? Na sala de aula é assim. Quando eu estava no primário, quando eu queria falar, eu levantava o dedo.
Esperava o meu mestre, ou a minha mestre, me dar o uso da palavra, né? E às vezes até na faculdade, eu já tive desentendimentos com os meus professores, porque o que ensinam na faculdade não é o que a gente passa aqui na realidade, não. Porque na faculdade é um país maravilhoso, é ético, é não sei o quê, é isso, é aquilo. Aí você vem para a realidade do Brasil, tudo que você aprendeu na faculdade, se você for praticar, você não vive. Agora, isso é uma tremenda falta de respeito para com o cidadão, para com o profissional, para com o pai de família e para o companheiro, né? Porque podemos ter, volto a dizer, ninguém é obrigado a concordar, mas durante uma coletiva, chamar a pessoa de mentiroso é um dos piores exemplos que existe na vida. Se essa senhora diz que ele é mentiroso, ela é o quê? Me responda, Alex. A dona da verdade, né? Vamos colocar, lamentavelmente, né, com o coração partido, porque eu já falei, eu não sou contra nenhuma categoria, eu sou contra exemplos ruins, porque é um país onde as pessoas estão perdidas. Eu sempre falo que quando a gente precisa de realçar o nosso patriotismo, tem que tirar o Senna do túmulo, porque nós não temos mais heróis, né? Então, é um país sem comando, sem respeito, sem nada. Agora, um mestre, um professor, fazer isso, dá o direito para o aluno chamar ela de mentirosa. Falar, professor, eu vi a senhora falando isso na televisão, por que eu não posso fazer? Né? Olha que cena triste, lamentável, e que, às vezes, fala que, a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Perdeu a oportunidade de conquistar aí um excelente, né, tesouro. Solta de novo. Por unanimidade, para evitar confrontos, problemas entre servidores e pessoas que ocupam o Legislativo Municipal. Não, mentira. Para evitar que haja, não que houve, para evitar que haja. Agora, com relação à questão da medida judicial Com relação à questão de confronto ou não, é um problema que eu não vou entrar aqui em questão, porque a pergunta não é de vocês. Com relação à questão da reintegração de posse, a Câmara entrou com um pedido de reintegração de posse, até mesmo por questões legais, porque não se pode ser omisso nesse momento, o poder não pode ser omisso. Os vereadores também entraram com relação à decisão para que fossem restabelecidos os trabalhos na Câmara Municipal. Agora é um problema do Poder Judiciário. Houve sim já a expedição do mandato e cabe ao Judiciário executar essa reintegração, com o uso da força que a Justiça achar necessária. Na verdade, ele está indo contra o próprio decreto que ele assinou, falando que não deveria ser criado mais cargos, não deveria ser criado gratificações, não negocia com a gente, mas abre mão para esses seus compadres políticos. A gente estranha as atitudes de Paulo Garcia já há muito tempo. Ele tem adotado primeiro atitudes repressivas contra o trabalhador e tem buscado, através dos seus partidários aí, dar cargos, dar prêmios, dar benefícios. Então a gente pode ser que sim, que eles realmente estejam fazendo isso para ganhar força aqui na Câmara, inclusive uma força para até derrubar o nosso movimento aqui. Já estão falando para a gente desde ontem que esse documento está chegando, mas ainda não veio. De qualquer forma, na ocupação passada, esse documento chegou no segundo dia de ocupação, mas como a gente acredita que a nossa luta é justa e legítima, a gente vai manter a ocupação até que seja deliberado na Assembleia de categoria que a gente desocupe aqui a Câmara. E a Assembleia vai acontecer na segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Se ela assim decidir, a gente desocupa a Câmara. Caso contrário, não vai ser a reintegração de posse que vai fazer a gente recuar. Tá bom. Primeiro que a senhora está lá do lado, né, em momento algum, porque o rapaz aí, não sou contra ele, eu sou a favor da verdade. E o que ele disse aí, ele fala assim, segundo informações, eu ouvi dizer, ele não atesta, ele não dá
veracidade às coisas que ele fala. Ele fala de acordo, conforme, né? Até fez trechinho aí, vou mostrar de novo, né? Vamos ver aí se conseguiram pegar esse trechinho. Vamos lá. Já estão falando pra gente desde ontem que esse documento está chegando, mas ainda não veio. De qualquer forma, na ocupação passada, esse documento chegou no segundo dia de ocupação, mas como a gente acredita que a nossa luta é justa e legítima, a gente vai manter a ocupação até que seja deliberado na Assembleia de Categoria que a gente desocupa. Tá bom, deixa eu voltar na história aqui e dizer alguma coisa. Primeiro, a reintegração de posse, ela não foi pedida na primeira vez, porque houve frouxidão por parte do pessoal lá da Câmara que não pleiteou. Agora, tem umas certas coisas que a gente não discute, a gente cumpre. Eu me lembro de um fato chamado Parque Oeste Industrial, onde tinha muita mais gente do que isso aí, ó. Aí o juiz expediu um mandato de desocupação. Quem resistiu morreu, porque a função da polícia é cumprir a ordem judicial. Agora, dizer que da primeira vez eles peitaram o judiciário e são maiores do que o poder judiciário, eu gostaria de ter isso em mãos, porque, para mim, eu me recuso a acreditar, porque ordem judicial não se discute, cumpre.